Bom dia, meus amados. Que a graça e a paz de Jesus esteja reinando em cada coração e que este seja um domingo especial para todos. Eu venho aqui cumprir o que prometi e tenho a honra e o privilégio de compartilhar a palavra de Deus convosco. Hoje nós vamos estudar a primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, dando sequência ao estudo que iniciamos. Como eu tenho feito sempre, eu vou lendo e já aplicando a interpretação para a gente ganhar tempo. Hoje nós vamos falar sobre o dever de fazer orações por todos os homens como responsabilidade cristã. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor, que quer que todos os homens se salvem, ou sejam salvos, e venham ao conhecimento da verdade. Observem que o apóstolo Paulo, na sequência das suas recomendações a Timóteo, seu discípulo, pastor de Éfeso, pastor de uma igreja em Éfeso, ele vem alinhavando os seus interesses a fim de que o foco pastoral de Timóteo não se perca em distrações. E ele agora está admoestando. Admoestar significa aconselhar com as propriedades de mostrar a palavra de Deus e o interesse de Deus. Admoestar é mais que uma conversa, uma simples conversa. Admoestar tem uma intenção, tem um propósito, tem uma correção posta como finalidade, como alvo, como objetivo. Admoesto-te, pois, é uma orientação. Antes de tudo, ou seja, põe no topo da lista. Timóteo, coloca no topo das prioridades. Antes de tudo, que se façam deprecações. Deprecações são aquelas orações afirmativas, com clamores, com sentimento profundo de alma. São afirmações cujo interesse, cujo propósito é que o Espírito de Deus entenda o ouvido, o seu gemido, o seu clamor, aquilo que você pronuncia orando, na intenção de transformar algo como parte dos interesses de quem ora, a partir dos interesses de Deus. Quando eu faço deprecações, eu estou fazendo orações, bem verdade, mas tem a ver com algo mais forte. Tem a ver com um desejo mais dorido da alma, de que algo seja mudado. Tem a ver com um clamor intenso. É mais do que orar, porque eu posso orar com a simplicidade e toda uma
pretensão de falar com Deus, mas nas deprecações envolve sentimentos mais profundos. Tem dia que a gente ora pelo pão, agradece pela água, pelas vestes, pela saúde, mas dias há que a gente precisa gritar, clamar, chorar, entrar em batalha, pronunciar com veemência. Por isso que ele está dizendo, façam deprecações, orações, intercessões. O que é intercessão? É clamar em favor de alguém, é orar pelo hospital da sua cidade, orar pelos presos, orar pelas autoridades. E as ações de graças têm a ver com o resultado operante da fé. Porque você crê, você agradece. Ações de graça têm a ver com aquele conjunto de atitudes dentro de um espaço de culto, no próprio culto, onde você expressa a Deus a sua gratidão por tudo que Ele já fez, pertinentes aos seus pedidos, pertinente às suas orações. Desse modo, o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo, eu estou te admoestando aqui, coloque no topo da lista, que você coloque isso no topo da lista. Faça deprecações, faça orações, faça intercessões, seja grato a Deus por todos os homens. Faça ações de graças por todos os homens, pelos reis, é para orar pela humanidade, é para orar pelas autoridades. No caso deles, eles estavam dentro de um quadro de monarquia, que é diferente de nós, que estamos dentro de uma estrutura de presidencialismo, mas ainda há muitos reis na Terra. A Inglaterra tem rei, a Suécia tem rei, rei e rainha, claro, e príncipes. A Espanha tem rei, e por aí vai. E por todos os que estão em eminência, desde os presidentes, desde os monarcas, aos vereadores, às autoridades instituídas. Nós devemos orar por eles, orar para que a nação tenha paz. E tendo paz a nação, certamente quem ora também terá paz. E por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta. Então, meu irmão, o apóstolo Paulo atribui à oração um poder de transformar as circunstâncias geopolíticas. Ore para que as autoridades que estão postas nas cidades e no país, sob a influência da mão de Deus, tragam quietude para a nação. O Brasil está irrequieto. O mundo está sem quietude. E a gente precisa orar mais. A gente é convidado a orar. Eu me lembro do Vimalgo. Ele tinha uns panfletos, uns livros. Eu me lembro do livro que eu li, chamado A Orar. E aquilo me mobilizou a orar durante muito tempo. E eu aprendi a ter uma vida de oração. Claro que teve fases assim difíceis, que a gente não teve condições psíquicas, emocionais para orar. E a oração não depende de longos períodos, mas ela também é feita de longos períodos. Houve épocas em que eu só tinha gemidos inexprimíveis. E o Espírito Santo certamente traduzia tudo isso. Outras épocas eu só tinha o silêncio. Mas no meu íntimo eu clamava a Deus. E eu acho que não é diferente com você. Mas Paulo está dizendo para Timóteo, você quer ter uma vida quieta e sossegada? Ora pelas autoridades. Mas ora
para que a cidade seja envolvida em toda piedade e honestidade. Eu vou reler o texto: pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade. Piedade é santidade. Para que haja um banho de santidade na cidade, para que a cidade seja coberta num manto de honestidade, então haverá sossego. Porque o que é santo não rouba, porque aquele que é santo não violenta. Quando Deus derrama o manto da sua santidade, da honestidade sobre uma terra, essa terra fica quieta, tem calma. O Brasil está precisando ser coberto desse manto, ou desses mantos. O verso 3 diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Quando a cidade tem paz, suas autoridades têm paz, o povo tem paz. Então isso agrada a Deus. Deus se importa com o que vai na cidade? Sim, claro, aqui está exposto. As cidades não estão a seu bel prazer, largadas, conduzidas apenas por homens. Deus é Deus também sobre as cidades e das cidades e nas cidades. O que quer, o texto diz que Deus quer que todos os homens se salvem. O foco é a salvação. O interesse de Deus é que todos sejam salvos. Salvos do quê? Da ira vindoura. Salvos de suas patologias, salvos de sua deficiência econômica, salvo de tantas outras coisas, dos homens violentos, dos roubadores, mas acima de tudo salvos no que tange a salvação em Cristo Jesus. A fé salvadora dada por Deus. No verso 5 ele diz, ainda no verso 4 ele diz, para que venham ao conhecimento da verdade. O conhecimento de qualquer verdade? Não. O conhecimento de quem é Jesus, o Filho de Deus. É conhecê-lo como Salvador, como Senhor e Cristo. Na oração sacerdotal, Jesus disse, Pai, minha oração é esta, para que te conheçam a ti e também conheçam aquele que tu enviaste. Esse conhecimento certamente proporcionará a salvação de muitos. Eu não diria de todos, porque nem todos serão salvos. Mas como nós não sabemos quem vai ser salvo e quem não vai ser, é pela pregação do Evangelho, pelo querigma, pelo anúncio do Evangelho, que o Espírito Santo vai trabalhando nos corações. E os eleitos de Deus, em cada cidade, receberão a palavra de Deus. Nós sabemos que a igreja ela tem 3 características. A igreja dos que já foram para a glória, estão com o Senhor. A igreja militante, que prega o Evangelho, que é confrontada, que anuncia a paz. E a igreja de Deus que ainda está lá fora. Os escolhidos de Deus. Eles precisam vir para dentro do Evangelho, para dentro da eclésia de Cristo. Eles ainda não foram salvos, mas são escolhidos de Deus. O Senhor disse para Paulo, eu ainda tenho muito povo nesta cidade. E observem, por gentileza, o Senhor quer que todos os homens se salvem. Não é alguns, Ele quer que todos se salvem. Mas nem todos serão salvos, porque a fé parece, diz a Bíblia, não é de todos. E que eles venham ao conhecimento da verdade. Conhecer a verdade é uma coisa que faculta 2 outras. Primeiro, eu conheço a verdade para ser salvo por ela. E eu preciso conhecer a verdade para ser julgado por ela. Ainda que eu não queira a salvação que ela me proporciona, eu vou ter que obter o juízo
que dela provém, por tê-la rejeitado. E ele diz assim, no verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um só Deus, irmão. Não existem deuses no mundo. Há um só Deus. O Antigo e o Novo Testamento encaminham o nosso olhar para esse Deus. Jesus fez isso. E ele chama esse Deus de Pai, para que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. Foi a oração dele. E a quem tu enviaste, teu filho. Jesus fala de si mesmo, em João 17. O único mediador entre Deus e os homens. No quesito salvação, Jesus Cristo é o único mediador. Não tem para nenhuma outra devoção se legitima. Esse lugar Jesus não divide com ninguém. Entre Deus e os homens só cabe a cruz de Cristo. Jesus Cristo no seu sacrifício salvífico. Só Jesus Cristo, o homem, que foi cordeiro e que antinomicamente também foi sumo sacerdote. Agora observem, por gentileza, ele diz, o qual se deu a si mesmo, em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Ele deu a si mesmo, veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ele deu a si mesmo. Jesus disse, ninguém toma minha vida, eu a dou. E Paulo diz que essa doação de vida de Jesus era o preço sacrificial. E a palavra redenção aqui tem a ver com compra. Comprar um escravo no mercado. Comprar um escravo que estava preso debaixo de prisões. E alguém vai lá e paga o preço por ele e liberta-o para si. Esse é o sentido de redenção. Como José foi comprado por Potifar, Jesus nos compra para servir de testemunho a seu tempo. Há um tempo em que estas coisas virão à tona. A humanidade está seguindo um processo histórico. E a história, dentro dos meandros escatológicos, caminha para um fim, para o seu telos, para o seu propósito. E a seu tempo, todo homem compreenderá o sacrifício de Jesus, ou para salvação ou para juízo, o que já é um prejuízo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Engraçado como Paulo tem uma consciência profunda de que ele faz parte desse processo de anúncio da liberdade e da redenção no ato feito por Jesus na cruz do Calvário. E agora ele diz, eu fui constituído, eu fui posto, eu não me coloquei aqui. Eu não comprei o direito de estar aqui. Eu não negociei o estar aqui. Eu fui constituído, ele me escolheu, eu fui chamado. E você vai compreender isso lendo Atos capítulo 9. Na ocasião em que Paulo cai do cavalo, tem um encontro com o Senhor e o Senhor designa-o para tal missão.
E agora ele fala dessa multiplicidade de dons que operam nele, para cumprir o que ele escreveu em Efésios capítulo 4. Ele mesmo deu dons para a igreja. Eu fui constituído pregador, anunciador, proclamador. Mas não só pregador, e também apóstolo. Por que apóstolo? Porque ele estava levando o evangelho para o fundamento do evangelho para uma estrutura em que não tinha fundamento nenhum. Os gentios não conheciam essa graça. Então o serviço dele é apostólico nesse sentido. Ele é enviado para isso. E apóstolo vem de apostelos, que significa enviado, aquele que foi mandado para. E ele é doutor. Doutor fala de um conhecimento adquirido pelo processo, pelo sofrimento, pelas leituras, pela oração, pelo ouvir, pelo aprender. E ele é doutor dos gentios. Porque parece que a caminhada dele entre os judeus não é benquista. E agora ele caminha para colocar um fundamento que é Cristo, através da pregação da palavra e do ensino, para os gentios. Quem são os gentios? Os não-judeus, os helenos, os helenes. Ele é doutor dos gentios na fé e na verdade. É um doutor na fé. Ele está falando de um conhecimento apropriado, peculiar, para a aplicação dessa fé e dessa verdade. Agora no verso 8 ele diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. O que isso quer dizer? Certamente Paulo faz parte de uma sociedade extremamente machista e uma sociedade que colocava o homem como primazia, dava ao homem uma proeminência. E a Bíblia segue esses contextos culturais. Segue no sentido de ela foi escrita dentro desses contextos e a partir desses contextos. Então não tem como a gente querer tergiversar sobre essas questões. Agora Paulo está dizendo: eu quero que os homens, ele está escrevendo para um líder, está pedindo que os homens da igreja, os cabeças de família e das casas, orem em todo lugar. O que eu aprendo aqui? Que a oração não está confinada a um monte, a um cubículo, a um quarto apenas. Em todo lugar. Tem um momento de orar no quarto? Tem. Tem um momento de orar em todo lugar? É o sentido que se tem de Deus estar em todo espaço geográfico. Não há limites geográficos, tampouco situacionais para que um homem ore. Mas essa oração ela está marcada pontualmente por questões morais e espirituais. E ele diz: quando vocês estiverem orando, assumindo autoridade diante de Deus, levantando as mãos, que é uma figura de rendimento, de se render e de dar a glória a Deus, levantando as mãos santas. Estas mãos, elas têm que estar possuídas de santidade. Não são mãos que agridem o outro. Não são mãos que maltratam esposas, filhos. Não são mãos que roubam. São mãos que refletem a santa intenção do coração. Quando o coração é santo, todo o corpo será santo. Sem ira na interioridade da alma. Sem violência. Nem contenda. Quando você for orar, seu coração não pode estar tomado por ira. Tampouco eivado de palavras contenciosas. A oração tem que ser um momento de pureza d'alma diante de Deus. E ele diz que do mesmo modo as mulheres, logo aqui
não está fazendo distinção, que as mulheres façam a mesma coisa, que isso que serve para os homens sirva também para as mulheres, que do mesmo modo é igualmente, é semelhantemente, do mesmo jeito, igualmente, de igual modo. Aqui, ó, do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. Paulo está dizendo, fujam das exterioridades, que o coração seja o centro, a santidade do coração, a honestidade, a verdade, a fé no íntimo, seja a pauta do dia, diante do Senhor. Não pelas vestes, que as mulheres não estejam focadas em suas vestes, na sua aparência, na sua vaidade. Não que ele despreze isso, mas na hora de orar, de buscar Deus, de viver uma vida pautada pela graça do Evangelho, estas coisas sejam de só menos importância. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. É o coração que está em pauta. Com pudor e modéstia. Com simplicidade d'alma. Não com tranças, que visa a aparência. Ou com ouro, os paramentos, as parafernálias que se usa para enobrecer alguém, ou parecer ser nobre, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Essa condição rastaquera, como eu já disse ontem, que a gente tem de querer parecer ser, de querer ser imponentemente pela exuberância do que se pode ver. Paulo está dizendo que a essência de vocês seja mais importante, brilhe mais que a aparência de vocês. O foco aqui é a essencialidade, a substancialidade interna. O foco aqui é a interioridade. E ele diz, mas, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Tem gente que se veste muito bem, está muito bonita, muito bela. Isso cabe para os homens também. Mas o coração é como sepulcro caiado, aves de rapina. E é contra isso que o Evangelho postula. É contra isso que Paulo está falando agora. Dizendo, Timóteo, fuja da aparência sem essencialidade. E ele está nos convocando a termos uma vida de boas obras, de ações proativas, de compromisso real com o reino de Deus. Amados, no verso de número 11, Paulo prossegue dizendo a Timóteo, a mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Eu acho que qualquer um que está na condição de aprender deve fazer silêncio, deve escutar mais, ouvir mais do que falar. Aprender em silêncio com toda a sujeição, com a predisposição de aprender. Eu já encontrei muita gente por onde andei que não ia para uma sala de aula ou para um lugar de ensino com o espírito de aprendiz. Se colocava no assento como mestre, não queria ouvir, não tinha tolerância nem paciência para ouvir e queria ensinar o professor. Com arrogância, via-se a petulância, via-se a postura de desrespeito, de desconsideração. Quantos pastores estão sendo vítimas de pessoas com este espírito? Elas não suportam ser pastoreadas, elas não são ensináveis, elas não querem estar ali subalternos, auxiliando. Não, elas querem a proeminência, elas querem em primeiro lugar, elas querem os holofotes, querem. Não tem bagagem, não foram chamadas, mas elas querem o palco. E há quem venda facilmente o palco. Só que o altar não é palco. O altar é para gente humilde, que aprendeu pelo sofrimento, como diz que Jesus aprendeu lá em Hebreus. O altar não é picadeiro. O altar não é palanque. O altar é lugar de gente chamada,
vocacionada, comprometida com o Evangelho. O altar não é lugar comprometido com o lucro financeiro, mas com a vontade perfeita do Senhor. Ele diz à mulher: aprenda em silêncio. Eu não quero parecer preconceituoso, e acho que Paulo também não está sendo. Ele tem as razões de estar dizendo isso, sobretudo na sua época. E que esse silêncio seja o silêncio que permite a escuta, o aprendizado, a submissão, a sujeição. Não para ser escravo, mas para o processo do aprendizado. Na hora certa você vai falar, a mulher vai falar, o homem vai falar. Jesus só começou a falar quando a hora certa chegava. Com 12 anos ele palestrava entre os doutores, mas havia ali no Bar Mitzvah, a possibilidade dessa fala de um aprendiz. E ele sobressaía nessa fala. Mas com 12 anos de idade ele não poderia sair pregando por aí. Somente aos 30 anos ele teve que esperar pacientemente o tempo certo. Por que ele não começou o ministério dele aos 12 anos? Porque ninguém ouviria o que tem um menino a dizer. Um menino pode fazer diferença na sua fala, mas a sociedade tem suas regras. E Deus considera isso. Somente aos 30 anos, quando era permitido um homem falar, ele começou seu ministério, debaixo de uma licenciatura, debaixo de uma outorga, de uma autorização. E há muita gente querendo falar sem autoridade. Subiu no tijolo, agora já quer dar discurso. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Esse texto, se ele for tirado do seu contexto histórico, ele vai gerar problemas terríveis. Se ele for arrancado de qualquer modo do seu contexto sociocultural, ele vai ser mal compreendido. Paulo está dentro de um contexto sociocultural e histórico. A sua época, a mulher não podia falar na comunidade para ensinar os homens. Isso não era permitido. 2000 anos depois, a mulher já conquistou esse espaço. Nós temos várias rainhas proeminentes. Isso também está lá no Antigo Testamento, isso não é coisa nova. Eu posso citar a rainha Talha, eu posso citar Débora, eu posso citar Esté, eu posso citar outras tantas pessoas. Então não venha me dizer que isso é coisa do Antigo Testamento, nem do Novo, porque não serve como referência. Nós estamos dentro de um recorte cultural. E agora, Paulo está dentro da sua cultura, falando com as propriedades culturais. A mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Não permito, é uma ordem, um mandamento. E certamente esse não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, isso tem a ver com a comunidade. Uma sociedade que entendia que o marido era o cabeça da casa. Poucas mulheres estavam instruídas à altura para ensinar, porque o conhecimento, o letramento era dado aos homens naquele tempo. Hoje essa realidade é diferenciada, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Agora ele vai colocar aqui um argumento pautado pelas Escrituras. Adão veio primeiro e Eva depois. Eu creio que Paulo está teologizando e fundamentando a sua teoria a partir de uma leitura sua das Escrituras. Talvez seja um resquício do fato de Eva ter tomado a primazia e ter causado a queda do próprio Adão, enfim. E como rescaldo disso, Paulo está dizendo: Adão, faltou em você a tomada de postura. Na igreja, Adão tem que se posicionar.
Adão facultou a Eva o direito de transitar nesse espaço da autoridade e a humanidade veio à queda. É óbvio que essa leitura paulina, ela precisa ser trabalhada dentro dos aspectos teológicos e culturais. No entanto, eu estou passando para vocês como as coisas foram. Hoje, certamente, a gente precisa olhar para as Escrituras, olhar para o seu contexto cultural e dar à mulher o direito à fala, porque o Novo Testamento não restringe ninguém. Pelo menos no ministério de Jesus, as mulheres tinham o direito à fala. E observem, por favor, os judeus é que vão criar essa barreira cultural e Paulo está inserido dentro desse contexto e precisa pregar o evangelho sem impedimentos. Então ele está dizendo a Timóteo: não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Parece que Paulo tem em mente essa coisa de a mulher ter sido enganada, a facilidade que ela se deixou enganar. E agora, numa relação quase que protetiva, está dizendo não permita que essa condição de ser enganável volte para dentro das comunidades e os homens deixem a igreja ser estragada e o propósito ser estragado em função da facilidade do engano que uma mulher pode sofrer. São as leituras que a gente pode estar fazendo daquela época. E eu quero lhes afirmar de que penso com a propriedade de hoje, de que a mulher tem capacidade de ensinar, a mulher é profeta. Todos os ministérios que foram dados aos homens foram dados às mulheres. Havia profetisa no Antigo Testamento, havia profeta no Antigo Testamento. Havia sacerdote no Antigo Testamento, sacerdotisas também. Então, a gente precisa olhar para esse texto dentro do seu quadro cultural. E nós já estamos muito além disto. Não permito, porém. Paulo se sabe como apóstolo, com autoridade para uma proibição. Dentro da igreja dos gentios, ele acha que não cabe esse tipo de posicionamento. Por quê? Ele diz que Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Esse é o pensamento paulino. Ele está dizendo que a mulher será salva se for submissa e nessa submissão, nessa sujeição ao marido. Isso aqui é uma ambiência do lar, para que a mulher não exponha. O texto está levando-nos para uma compreensão do pensamento paulino de que a mulher será salva se cumprir o seu papel de esposa, dando luz a filhos, permanecer com modéstia na fé, uma fé sem extravagâncias, uma fé sem exibicionismos, uma fé sem parafernálias, uma fé simples, pura, comedida, modesta, no amor, na prática do amor, amor ao marido, amor aos filhos, amor à igreja, amor e na santificação, que é uma vida pautada pela coisa certa. Ser santo é fazer a coisa certa, é buscar as coisas honestas, limpas. Mas toda essa teologia paulina, esse pensamento está pautado na seguinte frase, que é do mesmo modo. Eu gosto dessa expressão, do mesmo modo. Então, o que ele está afirmando para os homens, em termos de suas responsabilidades,
levantar mãos santas, ter um coração puro, uma vida sem contendas. Ele está dizendo que, igualmente, as mulheres também se deem ao exercício dessas coisas vinculadas à sua tarefa, ao seu papel, ao lado de um homem, seu marido. E eu finalizo aqui o capítulo 2, esperando ter dado combustível aí para você pensar, refletir e prosseguir no seu conhecimento, no seu crescimento. Deus abençoe a todos. Obrigado pela atenção e repartam esses áudios com outras pessoas. Shalom, shalom.